Olá, malta. Vou tentar ser breve, mas há muito para desvendar aqui. A minha mulher, Amanda, e eu estamos casados há 11 anos. Temos uma casa que ambos adoramos, um lindo Golden Retriever chamado Max e o que eu pensava ser uma relação sólida como uma rocha. Mas a imagem da minha vida perfeita desfez-se na passada terça-feira, quando dei por mim à beira de um precipício que nunca previ. A Amanda sempre foi uma borboleta social. Ela gosta de atenção, quer seja no trabalho, com os amigos ou nos eventos comunitários que adora organizar. Eu costumava admirar isso nela, a sua confiança e carisma. Entretanto, eu sempre fui do tipo calmo e trabalhador. Sou o tipo que se levanta às 5 da manhã, vai para o meu emprego na construção civil e passa os fins de semana a arranjar coisas em casa enquanto ela sai com os amigos. Em retrospectiva, havia sinais, coisas pequenas e incômodas que ignorei porque confiava nela. A forma como ela se começou a vestir mais do que o habitual, mesmo para fazer recados rápidos. A sua súbita necessidade de tempo para mim, e a forma como ficava na defensiva quando eu lhe perguntava sobre as suas noitadas. Mas eu considerava isso como stress ou uma fase que acabaria por ser ultrapassada. Depois veio a pena USB. Era uma terça-feira ao acaso. A Amanda tinha saído mais cedo para o trabalho, alegando que tinha uma reunião. Eu estava a limpar o escritório de casa quando me deparei com uma pendrive que ela tinha deixado na secretária. Ao princípio, pensei que era minha, tenho o hábito de perder coisas. Liguei ao meu portátil, esperando encontrar ficheiros de trabalho ou fotografias de um dos seus eventos. O que encontrei fez-me gelar o sangue. A primeira pasta tinha o título Memórias. Nela havia fotografias e vídeos que Amanda tinha tirado ao longo dos anos. Ao princípio, pareciam inofensivos, ela a sorrir numa gala de caridade, selfies do seu escritório, fotografias do nosso cão. Mas ao folhear, reparei em algo estranho, um vídeo gravado numa cabana que não reconheci. Na filmagem, Amanda não estava sozinha. Estava sentada junto à lareira com outro homem, inclinando-se para ele, rindo-se como se ele fosse o centro do seu mundo. Pausei o vídeo, com o coração aos saltos. Talvez fosse uma filmagem antiga, de antes de nos conhecermos. Um amigo de quem ela não me falou. Mas depois, vi-a usar a pulseira que lhe dei no nosso aniversário de casamento no ano passado. Não havia que enganar. Passei o vídeo seguinte, esperando contra toda a esperança que houvesse uma explicação inocente. Desta vez, o mesmo homem, alto, de cabelo escuro, com um sorriso presunçoso, inclinou-se e beijou-a. Ela não se afastou. Ela não se afastou. Na verdade, envolveu os braços à volta do pescoço dele, com o rosto a iluminar-se de uma forma que eu não via há meses. O meu estômago revolveu-se. Não conseguia pensar com clareza. Quem era ele? Há quanto tempo é que isto estava a acontecer? E por que é que ela guardou estes vídeos numa pena USB? A minha mente estava cheia de perguntas, cada uma mais devastadora do que a anterior. Não a confrontei de imediato. Em vez disso, passei os dias seguintes a juntar as peças do puzzle. Comecei a prestar atenção, as suas mensagens de texto, as suas publicações nas redes sociais, as suas desculpas. Não demorou muito para encontrar mais inconsistências. A reunião de negócios que ela teve no fim de semana passado. Não havia e-mails sobre isso. A noite em que ela ficou até tarde no trabalho. Apareceu uma cobrança de restaurante na nossa conta conjunta, na qual eu não tinha reparado antes. Depois disso, não dormi muito. Todos os pormenores, todas as recordações, todos os dela passavam-me pela cabeça, manchados pelo conhecimento de que ela tinha estado a mentir. Queria gritar, chorar, partir alguma coisa, mas, em vez disso, sentei-me calmamente no escuro, planeando o meu próximo passo. Não se trata apenas da traição dela. Tem a ver comigo, como não vi os sinais, como me deixei acreditar numa mentira. E, acima de tudo, como me vou certificar de que ela e o amante enfrentam as consequências. Passei os dias seguintes a fazer algo que nunca pensei ter de fazer no meu casamento, investigar a minha mulher. Senti-me sujo, como se estivesse a violar uma confiança sagrada, mas que alternativa tinha? A confiança já estava morta, e eu precisava da verdade. Comecei devagar. A Amanda tinha uma rotina previsível, café às 7, e-mails às 8 e porta fora às 9. Não a queria avisar, por isso fiz o meu papel de marido alheio. Fiz-lhe o café, dei-lhe um beijo de despedida e desejei-lhe um bom dia. Enquanto isso, as minhas entranhas reviravam-se com o facto de a pessoa que eu pensava conhecer se ter tornado uma estranha. Nessa manhã, depois de ela ter saído, verifiquei as nossas contas conjuntas. Nunca tinha tido motivos para as analisar antes, a Amanda era responsável pela maior parte do orçamento. Mas agora, todas as transações pareciam suspeitas. Havia despesas frequentes em sítios que ela nunca mencionava, restaurantes de luxo, hotéis de luxo e uma florista de que eu nunca tinha ouvido falar. O pior.
Uma cobrança de $300 numa joalharia no mês passado. Eu não tinha recebido nenhuma joia. O meu pulso acelerou. Quem quer que fosse este tipo, não era apenas um caso. Ela estava a investir nele, na vida secreta deles. Eu ainda não estava pronto para a confrontar. Não sei mais provas. Por isso, voltei-me novamente para a pen USB. Parecia a caixa de Pandora, e odiei-me por a ter aberto, mas não conseguia parar. Entre os vídeos e as fotografias, encontrei uma pasta com o título Viagens. Lá dentro havia mais ficheiros condenatórios, recibos, itinerários, até selfies dela e do homem. Tinham ido a sítios que tínhamos falado em visitar juntos, Napa Valley, uma estância de esqui no Colorado, até uma estância de praia na Flórida. Senti o peito pesado, como se estivesse a sufocar sob o peso da minha própria estupidez. Não se tratava de encontros inesperados, eram traições planeadas e deliberadas. E depois vi a cara dele claramente pela primeira vez numa fotografia de grupo. O meu coração parou. Era o Jake. O Jake não era qualquer um. Ele era o meu melhor amigo. O meu confidente. Conhecíamos-nos desde a faculdade, unidos por sessões de estudo noturnas e cervejas em bares de mergulho. Ele foi o padrinho do meu casamento. E agora, era o homem que andava a dormir com a minha mulher. Fiquei ali sentada, a olhar para o seu sorriso presunçoso na fotografia, com o braço apoiado casualmente no ombro da Amanda. O meu estômago revirava-se com um misto de raiva e descrença. Como é que ele me podia fazer isto? Como é que ela pôde? Queria telefonar-lhe nesse preciso momento, gritar e exigir respostas. Mas, em vez disso, fechei o portátil e sentei-me em silêncio, tentando processar a traição não de uma, mas de duas das pessoas em quem mais confiava no mundo. Nessa noite, tentei agir normalmente. A Amanda chegou a casa, com a cara a brilhar por causa do que quer que tivesse estado a fazer nesse dia. Deu-me um beijo na cara, perguntou-me como tinha sido o meu dia e começou a cortar legumes para o jantar como se tudo estivesse bem. Como foi o trabalho? Perguntei-lhe, mantendo o meu tom de voz uniforme. Ocupado, respondeu ela. Estou atolada com este novo projeto. Talvez tenha de fazer algumas horas extra na próxima semana. Acenei com a cabeça, refriando a vontade de lhe perguntar se as horas extra incluíam vinho e quartos de hotel com o Jake. Em vez disso, alinhei, perguntando sobre o projeto e fingindo que me importava com os pormenores mundanos que ela dizia. Por dentro, eu estava a gritar. Depois do jantar, ela deitou-se cedo, dizendo que estava exausta. Esperei até ouvir a sua respiração suave e uniforme antes de pegar no telemóvel. Sempre tinha respeitado a sua privacidade, mas aquela Amanda, em quem eu confiava, tinha desaparecido. As mensagens dela com o Jake eram tão repugnantes como eu tinha imaginado. Mensagens de flerte, planos explícitos para o próximo encontro e piadas internas que me davam vontade de atirar o telemóvel para o outro lado da sala. Mas foi uma mensagem em particular que me deixou paralisada. Jake, não te preocupes, querida. Ele é demasiado ignorante para reparar. Só mais um bocadinho, e seremos livres. Livres? Livres de quê? De mim? As minhas mãos tremeram quando voltei a colocar o telemóvel na mesinha de cabeceira. A minha mente encheu-se de possibilidades. Estariam eles a planear partir juntos? Estaria ela à espera do momento certo para me contar a verdade? Ou pior, estariam a tentar sangrar-me até à exaustão antes de desaparecerem ao pôr do sol? Não consegui dormir nessa noite. Em vez disso, fiquei a olhar para o teto, repetindo todos os momentos que tinha partilhado com Amanda e Jake, à procura de sinais que me tivessem escapado. Há quanto tempo é que isto estava a acontecer? Eles riam-se de mim nas minhas costas. Será que a Amanda se sentia culpada, ou eu era apenas mais um peão no seu jogo? Na manhã seguinte, tomei a minha decisão. Não a ia confrontar, não para já. Não até ter tudo o que precisava para garantir que nem ela nem o Jake conseguiriam safar-se desta. A parte fria e calculista de mim, a que tinha construído uma carreira de sucesso e uma vida estável, estava agora concentrada num único objetivo, fazê-los pagar. Admito que a parte mais difícil de toda esta confusão não foi a traição em si, foi fingir que não sabia. De cada vez que a Amanda me sorria, me dava um beijo de despedida ou me mandava uma mensagem a dizer que ia chegar atrasada, era preciso tudo o que havia em mim para não gritar, para não deixar explodir a raiva que estava a borbulhar dentro de mim. Mas eu sabia que tinha de ser inteligente. Confrontá-la sem um plano não me levaria a lado nenhum. Se eu ia desmantelar a vida que ela tinha construído com o Jake, tinha de o fazer como deve ser. Isso significava reunir provas. O primeiro passo era contratar um detetive privado. Parecia extremo, como algo saído de um mau drama televisivo, mas eu precisava de provas irrefutáveis. A investigadora, uma mulher sensata chamada Diana, garantiu-me que este tipo de coisas era mais comum do que eu pensava. Isso não me fez sentir melhor.
Dê-me o horário dela, os locais que frequenta e todos os pormenores sobre este tipo, disse ela, com um tom clínico. A partir daí, é só começar. Entreguei tudo, as rotinas da Amanda, a morada do Jake, até os restaurantes e hotéis que tinha visto nos recibos. Diana prometeu atualizações dentro de uma semana. Até lá, eu tinha de manter as minhas emoções sob controlo. Era mais difícil do que eu pensava. As mentiras de Amanda pareciam agora mais evidentes, cada movimento dela era um grito de engano. Uma noite, voltou a chegar tarde a casa, dizendo que tinha tido uma reunião de trabalho de última hora. Deu-me um beijo na bochecha, com o batom ligeiramente esborratado. Fiquei a olhar para ela, perguntando-me se teriam sido os lábios do Jake a borrar o batom. Reunião longa, perguntei casualmente, servindo-me de um copo de uísque. Sim, respondeu ela, tirando o casaco. Estes clientes são tão exigentes. Sabes como é? Acenei com a cabeça, dando um gole lento para esconder a bilis que me subia à garganta. Posso imaginar. Enquanto ela divagava sobre os seus clientes, não pude deixar de me maravilhar com a sua audácia. As mentiras saíam-lhe da língua tão suavemente, como se ela acreditasse mesmo que eu era suficientemente estúpido para acreditar em cada palavra. Mas eu desempenhei bem o meu papel, sorrindo, acenando com a cabeça, fingindo que me importava. No final dessa semana, a Diana telefonou-me. Tinhas razão, disse ela sem preâmbulos. Ela tem-se encontrado com ele regularmente. Restaurantes, motéis, até em tua casa quando estás a trabalhar. Tenho fotografias, registros de hora, tudo o que precisa. Ouvir a confirmação não facilitou as coisas. Era como levar um murro no estômago outra vez. Mas eu preparei-me e fiz a pergunta que mais temia. Quanto tempo? 1 ano, talvez mais, disse Diana. É difícil dizer com exatidão, mas é evidente que não se trata de uma aventura. Eles estão confortáveis. Apertei o telemóvel com tanta força que pensei que podia partir. Confortáveis. A palavra fez-me ferver o sangue. Como se atreviam a sentir-se confortáveis numa vida que eu tinha construído. Na casa que eu paguei, o lar que eu pensava ser nosso. Diana enviou-me as provas por e-mail nessa noite. Abri a pasta, com o peito a apertar-se a cada fotografia. Lá estavam eles, Amanda e Jake, a rir durante o jantar, de mãos dadas em público, a beijarem-se em parques de estacionamento como adolescentes excitados. A pior foi uma fotografia deles a sair de um hotel, com a cabeça dela apoiada no ombro dele, parecendo mais feliz do que eu havia há anos. Não dormi nessa noite. Em vez disso, fiquei a olhar para as fotografias, a minha mente a pensar em planos. Confrontá-los não seria suficiente. Precisava de desmantelar tudo, as suas mentiras, os seus planos e o seu futuro com Jake. Se eles queriam destruir a minha vida, eu certificar-me-ia de que não sairiam ilesos. A primeira coisa que fiz foi encontrar-me com um advogado. Expliquei tudo, o caso da Amanda, as inconsistências financeiras e as minhas suspeitas sobre os seus planos a longo prazo. Tem provas? Perguntou o advogado. Entreguei-lhe a pasta que a Diana tinha compilado. Ele folheou as fotografias e os recibos, com uma expressão sombria. Isto é sólido. Com isto, estás em vantagem. Mas tens de ser estratégico. Estratégico. A palavra ficou-me na memória. Não se tratava apenas de apanhar a Amanda nas suas mentiras, tratava-se de garantir que ela não me tirava tudo aquilo porque eu tinha trabalhado. Tinha de jogar o jogo a longo prazo. Em casa, comecei a preparar-me discretamente. Copiei documentos financeiros, transferi ficheiros sensíveis para uma unidade segura e criei uma conta bancária separada que ela desconhecia. Cada movimento parecia calculado, deliberado. Estava a transformar-me em alguém que não reconhecia, mas não tinha escolha. Amanda, felizmente inconsciente, continuou a sua charada. Riu-se do telemóvel, deu desculpas vagas sobre as noites tardias e até sugeriu que planeássemos umas férias, só nós os dois. Talvez possamos ir a Napa, disse ela uma noite, com um tom demasiado alegre. Há séculos que não temos uma escapadela. Forcei um sorriso, perguntando-me se ela teria percebido que Napa era um dos sítios onde tinha ido com o Jake. Parece-me ótimo, menti. Vamos ver isso. Cada palavra parecia veneno na minha boca, mas engoli tudo. A hora do confronto estava a chegar. Só tinha de ser paciente. A paciência não é algo em que eu seja bom, mas neste caso, tornou-se a minha maior arma. A cada mentira que a Amanda contava, a cada vez que ela escapava com uma desculpa esfarrapada, eu mordia a língua e esperava. O momento do ajuste de contas estava a chegar, e eu queria que fosse perfeito. Passaram 2 semanas até eu receber uma chamada da Diana. Ela tinha compilado um caso irrefutável contra a Amanda e o Jake, fotografias, e-mails, até imagens de vídeo. Há mais, disse Diana, com a voz baixa.
o vosso amigo Jake tem andado a desviar dinheiro da vossa empresa comum. Senti o peito apertar-se-me. Jake e eu éramos proprietários de uma pequena propriedade de investimento que tínhamos comprado há anos. Era suposto ser um projeto a longo prazo, algo com que ambos pudéssemos lucrar. Agora, ao que parecia, ele não estava apenas a trair-me pessoalmente, estava também a roubar-me. Tenho os registros que o provam, continuou Diana. Transferências para a sua conta pessoal, faturas de manutenção falsificadas, está tudo aqui. Desliguei o telefone, com as mãos a tremer. De cada vez que pensava que tinha chegado ao fundo desta traição, encontrava uma nova camada, mais escura. Amanda não estava apenas a ter um caso, estava a ajudar Jake a encher os bolsos enquanto eu fazia horas extraordinárias para financiar as suas escapadelas. A minha raiva atingiu um ponto de ebulição, mas sabia que não podia deixar que ela me consumisse. Precisava de a canalizar. Nessa noite, tracei o meu plano. O primeiro passo era garantir a minha segurança financeira. Encerrei as nossas contas conjuntas, transferindo os fundos restantes para a minha conta privada. De seguida, voltei a reunir-me com o meu advogado, apresentando-lhe as novas provas que a Diana tinha descoberto. O seu conselho foi claro: não os confronte até que tudo esteja resolvido. Queres que isto seja limpo, sem espaço para eles manipularem a situação. A parte mais difícil era fingir que tudo estava normal. A Amanda continuou a sua rotina de noitadas e mensagens de texto secretas, sem se aperceber da tempestade que se formava à sua volta. Sentia-me como se estivesse a viver numa casa de espelhos, cada interação distorcida por mentiras e enganos. Uma semana depois, a peça final encaixou-se no lugar. A Diana enviou-me um ficheiro com os pormenores da fraude financeira do Jake. Os números não mentiam. Não só me tinha roubado a mim, como também tinha usado o dinheiro roubado para financiar a sua relação com a Amanda. Estadias em hotéis, jantares luxuosos, presentes, tudo pago com o meu dinheiro suado. Estava na altura. O confronto aconteceu num sábado. Passei a manhã a preparar-me, cópias de provas organizadas numa pasta, o meu advogado à espera e as fechaduras da casa mudadas. Queria ter a certeza de que não havia forma de Amanda ou o Jake torcerem isto a seu favor. Amanda chegou a casa por volta do meio-dia, cantarolando para si própria enquanto deixava cair a mala no balcão. Olá, tu, disse ela, lançando-me um sorriso rápido. O que é para o almoço? Não respondi. Em vez disso, deslizei a pasta pelo balcão na direção dela. O que é isto? Perguntou ela, com um sorriso hesitante. Abra, disse eu, com a voz calma mas fria. Ela hesitou antes de o abrir. Os seus olhos percorreram as páginas, e eu vi o sangue esvair-se do seu rosto. Fotografias dela e do Jake, recibos das suas viagens, e-mails que descreviam o seu caso, estava tudo lá. Isto não é o que parece, gaguejou ela, com a voz a tremer. Não, disse eu, interrompendo-a, não me insultes mentindo outra vez. Eu sei tudo, Amanda. Sei sobre o Jake, sobre o dinheiro, sobre as viagens. Eu sei de tudo. Ela olhou-me fixamente, com a boca a abrir-se e a fechar-se como um peixe a suspirar por ar. Não é? Eu não queria que isso acontecesse, ela finalmente conseguiu. Apenas, aconteceu. Simplesmente aconteceu. Eu repeti, minha voz subindo. Não querias andar às escondidas com a minha melhor amiga. Não me querias roubar. Não ajas como se isto fosse um acidente, Amanda. Fizeste as tuas escolhas. Ela começou então a chorar, soluços grandes e dramáticos que pareciam mais performativos do que genuínos. Eu nunca te quis magoar, disse ela, com as lágrimas a escorrerem-lhe pela cara. Eu amo-te, Ryan. Eu amo-te. Eu ri-me, um som amargo e oco. Tu amas-me. Tens uma maneira engraçada de o demonstrar. Antes que ela pudesse responder, bateram à porta. Fui até lá e abri-a para encontrar Jake, com o ar mais convencido do que nunca. Olá, começou ele, mas a sua expressão mudou no momento em que viu a cara rasgada de Amanda e a pasta em cima do balcão. O que é que se passa? Perguntou ele, com a voz carregada de inquietação. Entra, disse eu, afastando-me. Estamos a ter uma pequena discussão. Jake hesitou, mas a sua arrogância levou a melhor. Ele entrou, e eu fechei a porta atrás dele. O que é que se passa? Perguntou ele, tentando parecer casual. Entreguei-lhe uma cópia das provas. O seu rosto escureceu enquanto ele a folheava, a sua confiança a desmoronar-se a cada página. Tens andado a roubar-me, disse eu, a minha voz calma mas mortífera. Vocês traíram-me. Os dois. Jake abriu a boca para falar, mas eu cortei-o, poupa-me. Não quero saber das vossas desculpas. Já falei com o meu advogado. Estão feitos, os dois. Jake ficou paralisado,
com o rosto pálido enquanto olhava para a prova condenatória nas suas mãos. Os seus lábios mexeram-se, mas não saiu nenhum som. Amanda, ainda sentada ao balcão, estava visivelmente a tremer, com o rosto cheio de lágrimas virado para ele, como se implorasse por ajuda. A sala estava em silêncio, à exceção do tic-tac do relógio da cozinha. Eu partiu. Então, disse eu, com a minha voz fria e ponderada. Não tens nada a dizer, Jake. Nada para explicar. Sempre foste um falinhas mansas. Ele engoliu com força, tentando manter uma certa compostura. Ryan, olha, isto não é o que parece. A sério? Perguntei, cruzando os braços. Porque o que parece é que tens andado a comer a minha mulher nas minhas costas e a roubar-me. Escapou-me alguma coisa. Ryan, acalma-te, interveio Amanda, com a voz a vacilar. Isto não tem de se transformar num confronto feio. Virei-me para ela, com a minha raiva mal contida. Tens razão, Amanda. Não precisa. Porque eu já tratei de tudo. As tuas mentiras, o teu pequeno caso, os teus esquemas financeiros, estão todos documentados. Os advogados têm-no. As fechaduras da casa foram mudadas. A partir deste momento, já não és bem-vindo aqui. Os olhos dela arregalaram-se em choque. Não podes estar a falar a sério. Esta também é a minha casa. Já não é, disse eu, com a minha voz firme. Vais receber uma lista de coisas que podes levar e vais coordenar com o meu advogado para as ir buscar. Mas não voltas a pôr os pés nesta casa sem autorização. Jake deu um passo em frente, com as mãos levantadas numa tentativa patética de desarmar a situação. Ryan, vá lá. Nós conhecemos-nos há anos. Não deixes que este mal-entendido estrague tudo. Eu ri-me amargamente. Mal-entendido. Há meses que me andas a roubar, Jake. E tens andado a dormir com a minha mulher. Isto não é um mal-entendido, é traição. E vais pagar por isso. Ele abriu a boca, mas eu não lhe dei hipótese de responder. Peguei na pasta de provas que tinha preparado e empurrei-a contra o peito dele. Vais ter notícias do meu advogado sobre o dinheiro. Se não devolveres cada cêntimo, farei com que percas tudo. O rosto de Jake endureceu, a sua arrogância deu lugar à raiva. Pensas que és uma espécie de santo, Ryan? Não fazes ideia do que tem sido, ver-te a fazer de marido perfeito enquanto a Amanda. Não te atrevas, interrompi, aproximando-me mais. Não te atrevas a tentar culpar-me por isto. Tu és uma cobra, Jake. E ela? Olhei para a Amanda, que tinha ficado em silêncio, o seu rosto uma máscara de fúria. Ela não vale a pena. As palavras pairaram no ar, afiadas e finais. Na altura em que Jake saiu, batendo a porta atrás de si, Amanda estava em modo de colapso total. Alternava entre pedir-me perdão e gritar sobre como eu estava a ser injusto. A sua teatralidade não me perturbava. Cada lágrima, cada insulto gritado só reforçava a minha decisão. Achas que me podes pôr na rua? Gritava ela, andando de um lado para o outro na cozinha. Depois de tudo o que fiz por ti. Não terias esta casa se não fosse eu. Levantei uma sobrancelha. Queres dizer a casa que eu paguei? A vida que construí enquanto andavas às escondidas com o Jake. Ela parou, com o rosto contorcido de raiva. És um mártir, Ryan. Sempre o marido trabalhador e leal. Se tivesses prestado mais atenção a mim em vez de ao teu trabalho, talvez eu não tivesse tido de procurar no outro lado. As palavras dela magoaram-me, mas recusei-me a deixá-la ver isso. Continua a dizer isso a ti própria, Amanda. O que te ajudar a dormir à noite. Mas não te esqueças, foste tu que arruinaste este casamento. Não fui eu. Ela ficou a olhar para mim durante um momento, com a boca a abrir-se e a fechar-se como se procurasse uma refutação. Quando não encontrou nenhuma, pegou na mala e saiu, batendo com a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei na cozinha, a olhar para a porta, com as mãos a tremer enquanto a adrenalina se esvaía lentamente do meu corpo. Max, o nosso Golden Retriever, aproximou-se e tocou-me na mão com o nariz, com os seus olhos castanhos e macios cheios de preocupação. Parece que agora somos só tu e eu, amigo, disse eu, coçando-lhe atrás das orelhas. A realidade da situação começou a fazer-se sentir. O meu casamento tinha acabado. O meu melhor amigo tinha-se ido embora. A vida que eu pensava ter construído era uma mentira. Mas, pela primeira vez em semanas, senti-me livre. Livre das manipulações da Amanda, livre da traição do Jake, livre para começar de novo. Não tinha a certeza do que o futuro me reservava, mas sabia uma coisa, não deixaria que me quebrassem. Este era o início de um novo capítulo, um capítulo em que eu é que tomava as decisões.
Na primeira manhã após a partida da Amanda, a casa estava estranhamente calma. Não havia o som dos seus saltos a bater no chão, nem o zumbido da sua música a tocar enquanto se arranjava. Só o silêncio, quebrado apenas pelo baralhar ocasional das patas de Max na madeira. Era inquietante, mas também libertador. Pela primeira vez em anos, não me sentia como se estivesse a pisar ovos. Passei o dia a fazer o que fazia sempre, a trabalhar. Atirei-me a arranjar coisas em casa. A torneira a pingar que a Amanda me tinha chateado durante meses foi finalmente substituída, as dobradiças da porta a chiar foram aliadas e a garagem desarrumada foi reorganizada. Não se tratava apenas de me manter ocupada, tratava-se de recuperar o meu espaço, tornando-o novamente meu. Ainda assim, de vez em quando, dava por mim a olhar para o meu telemóvel, meio à espera de uma mensagem dela. Talvez um pedido de desculpas ou uma tentativa patética de se explicar. Mas não havia nada. A ausência das suas mentiras era ensurdecedora, e eu não sabia bem como me sentir em relação a isso. Nessa noite, encontrei-me com o meu melhor amigo, Eric. Ao contrário do Jake, o Eric tinha sido uma constante na minha vida, um tipo sem sentido que me apoiava sempre. Quando lhe contei tudo, a sua reação foi exatamente a que eu precisava. Aquele sacana, murmurou ele, abanando a cabeça. E a Amanda também. Eu sabia que havia algo de errado com ela, meu. Ela sempre teve aquela vibração. Que vibração? Eu perguntei, levantando uma sobrancelha. Tu sabes, disse ele, recostando-se na cadeira. Aquela energia de tudo gira à minha volta. Como se o mundo existisse para a servir. Eu não queria dizer nada antes, mas... sempre achei que merecias melhor. As palavras dele atingiram-me com mais força do que eu esperava. Durante anos, convenci-me de que a personalidade fogosa de Amanda era apenas parte do seu encanto, algo a admirar. Mas agora, em retrospectiva, vi o que era, manipulação disfarçada de confiança. Passámos o resto da noite a beber cerveja e a falar de tudo menos da Amanda e do Jake. Foi um lembrete de que nem toda a gente na minha vida era mentirosa. Que havia pessoas em quem eu podia confiar. A semana seguinte foi um turbilhão. O meu advogado finalizou os papéis do divórcio e eu assegurei-me de que a Amanda não sairia com mais do que merecia. Graças às provas da Diana, eu estava em vantagem. A casa era minha, bem como a maior parte dos nossos bens. A Amanda não lutou muito, provavelmente porque sabia que não tinha nada em que se apoiar. O Jake, por outro lado, não teve tanta sorte. Depois de analisar as provas da fraude financeira de Diana, o meu advogado ajudou-me a intentar uma ação judicial. Era um tiro no escuro, mas mesmo que eu não ganhasse, só as custas judiciais tornariam a vida do Jake miserável. E isso era suficientemente bom para mim. Ouvi dizer que a vida do Jake já estava a desmoronar-se. O seu patrão soube da ação judicial e ele foi despedido do seu cargo. Aparentemente, as empresas não veem com bons olhos o desfalcar. Amanda mudou-se para um pequeno apartamento no outro lado da cidade, os seus grandes planos de começar uma nova vida com Jake desmoronaram-se sob o peso da realidade. E quanto a mim? Estava finalmente a começar a respirar de novo. A casa parecia mais leve sem a presença da Amanda, e comecei a concentrar-me em mim pela primeira vez em anos. Retomei os passatempos que tinha abandonado, trabalhar a madeira, correr com o Max, até ler livros que estavam a ganhar pó na prateleira. Uma noite, sentado no alpendre com uma cerveja na mão, a ver o sol mergulhar no horizonte, apercebi-me de algo que não sentia há semanas: paz. A Amanda e o Jake tinham-me tirado tanta coisa, a minha confiança, a minha segurança, o meu sentido de estabilidade. Mas não tinham tirado tudo. Não me tinham tirado a mim. Sei que o caminho que temos pela frente não vai ser fácil. A cura não é um caminho reto, e ainda há momentos em que a raiva e a tristeza se insinuam. Mas esses momentos estão a tornar-se cada vez menos frequentes. Todos os dias, estou a construir uma nova vida, um tijolo de cada vez. As semanas transformaram-se em meses, e, gradualmente, a minha vida começou a parecer minha de novo. Os ecos das mentiras da Amanda e da traição do Jake ainda se mantinham nos cantos da minha mente, mas já não eram tão nítidos, já não me cortavam como naqueles primeiros tempos. Concentrei-me em reconstruir, não apenas a minha casa ou a minha rotina, mas a mim própria. Segui o conselho do Eric e comecei a fazer terapia. No início, não foi fácil, abrir-me sobre a dor crua era como reabrir feridas que mal tinham cicatrizado. Mas a cada sessão, ganhava clareza. Aprendi que a traição da Amanda não era um reflexo do meu valor e que as ações do Jake diziam mais sobre o seu caráter do que o meu julgamento. Uma manhã, enquanto eu estava a arranjar uma porta de armário partida na cozinha, Max cutucou a minha perna com o seu nariz molhado. Olhei para baixo e vi-o abanar a cauda, com a sua trela preferida pendurada na boca. Ele estava pronto para passear, e, sinceramente, eu também estava. Começámos a explorar trilhos que eu nunca tinha feito antes.
Estar na natureza, rodeado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo ranger da terra debaixo dos pés, deu-me uma sensação de paz que não sentia há anos. Foi num desses passeios que encontrei alguém que viria a desempenhar um papel inesperado na minha cura. O seu nome era Natalie. Ela estava a fazer jogging com a sua labradora preta, Luna, quando Max decidiu que tinha mesmo de fazer um novo amigo. Os dois cães cumprimentaram-se como se fossem irmãos há muito desaparecidos, abanando furiosamente as caudas e cheirando os narizes. Peço desculpa por ele, disse eu, envergonhada, enquanto o Max puxava a trela. Ele não costuma ser tão atrevido. A Natalie riu-se, um som genuíno e caloroso que me fez sentir como uma lufada de ar fresco. A Luna não se importa. Ela precisa de companhia. Acabámos por caminhar juntas durante algum tempo, deixando os cães guiar o caminho. Era fácil falar com a Natalie, terra a terra e refrescantemente honesta. Mencionou que ela própria se tinha divorciado recentemente, mas não entrou em pormenores e eu não insisti. No final do passeio, senti-me mais leve. Trocámos números, não de uma forma romântica, mas como duas pessoas que compreendiam o que era começar de novo. Nas semanas seguintes, a Natalie e eu ficámos muito amigas. Encontrávamo-nos para passear com os nossos cães, tomar café e, ocasionalmente, falar sobre os desafios da reconstrução das nossas vidas. Ela tinha uma maneira de pôr as coisas em perspectiva, de me lembrar que a dor não era permanente. Uma tarde, enquanto estávamos sentados num banco de jardim a ver o Max e a Luna perseguirem-se um ao outro, a Natalie disse-me uma coisa que me marcou. Sabes, começou ela, bebendo o seu café, é fácil deixar que o que aconteceu te defina. Mas tu és mais do que aquilo que eles te fizeram. Ainda estás aqui, ainda estás de pé. É isso que importa. As palavras dela atingiram-me com mais força do que eu esperava. Durante tanto tempo, deixei que a traição de Amanda e Jake ofuscasse tudo o resto na minha vida. Mas a Natalie tinha razão. Eu ainda estava aqui. E não estava apenas a sobreviver, estava a começar a prosperar. Entretanto, as vidas da Amanda e do Jake estavam a desmoronar-se, e eu estaria a mentir se dissesse que não tinha alguma satisfação nisso. A Amanda tentou lutar contra os termos do divórcio, mas as provas estavam esmagadoramente a meu favor. Ela acabou por ficar com pouco mais do que o carro e uma pequena quantia para recomeçar. O Jake, por outro lado, estava a afogar-se em problemas legais. O processo que eu tinha movido estava a ganhar força, e os seus erros financeiros estavam a apanhá-lo. O Eric mantinha-me informada sobre os mexericos que circulavam no nosso círculo. Aparentemente, o Jake e a Amanda tinham começado a virar-se um contra o outro, o seu caso, outrora apaixonado, estava a desmoronar-se sob o peso da realidade. Parece que afinal não eram almas gêmeas, disse Eric uma noite, enquanto bebíamos, sorrindo enquanto batia com a sua garrafa de cerveja na minha. Acho que não, respondi, sentindo uma sensação de encerramento que não esperava. O ponto de viragem aconteceu numa noite calma, quando estava no alpendre a ver o Max a perseguir pirilampos no quintal. A minha vida não era perfeita, mas era novamente minha. A raiva e a amargura que me consumiam começavam a desvanecer-se, substituídas por algo muito mais poderoso, a gratidão. Gratidão pelos amigos que me apoiaram. Gratidão pelas lições que tinha aprendido, por mais dolorosas que fossem. E gratidão pela oportunidade de começar de novo, de construir uma vida que não fosse manchada por mentiras. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me esperançoso. E apercebi-me de uma coisa, a traição da Amanda e do Jake não me quebrou. Libertou-me.